Olá, aqui é o instrutor Fábio Prado. Eu vou apresentar para você neste vídeo uma introdução do treinamento Aprendendo SQL. O objetivo desse treinamento é ensinar você a escrever instruções SQL. Instruções SQL para acessar e atualizar dados e também para criar objetos dentro do banco. Objetos tais como visões, tabelas, sequências, índices e vários outros objetos que eu vou descrever ao longo dos capítulos do treinamento. Este treinamento, eu gosto de ressaltar que apesar de ser orientado para as versões 10G, 11G e 12C do banco de dados Oracle, que são as três últimas versões, a maior parte dos conceitos que a gente vai ver aqui, elas se aplicam também em outras versões do Oracle e também em outros SGBDs, em outros sistemas gerenciadores de bancos de dados, como por exemplo MySQL, SQL Server, DB2, outros SGBDs que são compatíveis com o padrão ANSI. Existe uma padronização das instruções SQL que foram escritas lá pelo órgão chamado ANSI, e essa padronização hoje ela é seguida pelos maiores e mais comuns fabricantes de bancos de dados. A Oracle é um deles. Eu estou dando um treinamento de Oracle. A Oracle segue o padrão ANSI. A maior parte dos bancos de dados que a gente conhece segue o padrão ANSI. Então o que eu vou ensinar aqui para você, você vai poder utilizar também em outros SGBDs. Então essa é uma parte muito boa do treinamento. A ferramenta que a gente vai utilizar é o SQL Developer. Realmente não existe o SQL Developer, por exemplo, lá no SQL Server. Mas você aprendeu o comando, você vai aplicar o mesmo comando no SQL Server. Você vai aplicar o mesmo comando no MySQL. Então o que você vai aprender aqui vai servir para a maior parte dos bancos de dados em geral. Alguns recursos são específicos do Oracle e eu vou comentar isso durante o treinamento. Quais são os recursos que são específicos do Oracle? O treinamento, ele, apesar de abordar bastante material prático, teórico, coisas que a gente também aplica no dia a dia e no mercado de trabalho, eu preparei um material voltado também para atender os exames das certificações da Oracle, que são um caminho lá para você tirar a certificação OCA e a certificação OCP. Então está aqui OCA e OCP. OCA e OCP de qualquer versão do Oracle, a partir do 10G. Então 10G, 11G ou 12C. Se você está interessado aí na certificação OCA, OCP do 10G e do 11G, você vai ter que fazer o exame 1Z0051. Se você está interessado nessas certificações do 12C, que é a última versão, o exame que você vai fazer é o 1Z0061. O conteúdo desses dois exames aqui é muito pouco diferente. Existe pouca diferença. Então você vai ver que é um capítulo praticamente que existe em um e não existe em outro e vice-versa. Então eles se diferem em dois capítulos. E aí o treinamento, vou dar desde o capítulo 1 até 10. Só que o capítulo 10, por exemplo, ele só se aplica a esse exame. E eu vou falar isso ao longo do treinamento. Daqui a pouco eu vou mostrar um quadro aí para você entender isso melhor. O importante é que você tem que saber que este curso que você está fazendo vai te preparar para qualquer um desses dois exames. Vamos para o próximo slide. Vamos falar agora sobre o material. O material foi totalmente elaborado por mim, que sou o instrutor do treinamento, de acordo com a minha experiência, os meus conhecimentos e pesquisas que eu fiz. Então eu já tinha uma certa experiência, eu já tenho experiência de quase 15 anos com instruções SQL, já tenho bastante conhecimento acumulado aí na área, nos projetos que eu trabalhei em diversas empresas aí, tanto do ramo privado quanto público, e eu fiz muitas pesquisas também para poder preparar esse material, preparar um material com qualidade. Uma característica aí dos meus treinamentos é que eu tenho uma parte teórica bastante resumida. Para quê? Para poder focar mais na parte prática, facilitar e agilizar o seu aprendizado. Então, se você for fazer, por exemplo, um treinamento oficial da Oracle, o custo é bem maior e você vai ver uma vasta parte teórica. Os alunos normalmente reclamam de ter pouca parte prática. Esses treinamentos são muito teóricos e pouco práticos. E às vezes o cara sai de lá sem saber o que fazer.
Ele até aprende na teoria, mas na hora de meter a mão na massa ele fica meio perdido. E a ideia dos meus treinamentos é que você não saia daqui perdido. O conteúdo programático do treinamento ele é constituído aí de 10 capítulos. E eu não estou contando este capítulo agora, este vídeo que eu estou gravando agora. Este vídeo que eu estou gravando, quando eu falo uma introdução do treinamento, eu chamo aí de capítulo 0. É como se fosse um extra. A gente vai começar a contar aí como conteúdo programático o próximo capítulo, que é a introdução de SQL, capítulo número 1. Depois, o capítulo número 2, a gente vai ver como escrever instruções select, que são instruções para a gente recuperar dados. No terceiro capítulo, a gente vai aprender a escrever funções. Na verdade, a gente vai aprender a usar as funções que já existem dentro do banco de dados. No quarto capítulo, a gente vai aprender a escrever instruções select com agrupamentos e utilizar funções de grupo. No quinto capítulo, a gente vai aprender a recuperar dados de múltiplas tabelas, a fazer joins, ligações. A gente vai aprender a fazer inner join, outer join. Vamos aprender até a usar os operadores lá de semi-join, anti-join. Seria lá o in, not in, exists, not exists. No sexto capítulo, a gente vai aprender a utilizar os operadores de conjunto, que são union, union all, minus. No 7, a gente vai aprender a utilizar atualizar dados. Seriam instruções aí para você poder fazer update, insert, delete, atualizar, inserir e deletar dados nas tabelas. No oitavo capítulo, a gente vai aprender a escrever instruções DDL. Eu vou explicar daqui a pouco o que é DDL. No nono capítulo, a gente vai aprender a escrever instruções DCL. Eu vou explicar o que são essas instruções aqui no próximo capítulo, na introdução. E no 10º capítulo, para finalizar, a gente vai aprender a consultar as visões do dicionário de dados. E aí você vai entender também o que é o dicionário de dados e para que servem essas visões. Então aqui só estou dando uma visão geral sobre o treinamento, não vou entrar em detalhes. Para quem está interessado aí na certificação, então eu acabo explicando um pouco mais aqui sobre os exames da certificação relacionados a esse treinamento. O primeiro, o 1Z0051, a partir de agora eu vou só referenciar os dois últimos números para facilitar aí a explicação. Então o exame 51, você tem aqui o link oficial da Oracle que vai dar maiores detalhes sobre ele. Aqui eu mostro as certificações associadas com esse exame. Então, quando eu faço esse exame, eu posso me certificar aqui para OCA no 10G e no 11G, ou para certificação de PL/SQL. O preço dela, $125, duração 120 minutos, e você terá aí 66 questões em 120 minutos para você poder terminar este exame. Você vai ver aí que vai te restar menos que 2 minutos para responder cada questão. Então eu vou fazer agora uma continha básica aqui para você ver. Vou abrir a calculadora do Windows. 120 dividido por 66. Você tem 1,81 segundos. Você tem menos de 1,81 minutos. Você tem menos de 2 minutos para responder cada questão. E não é apenas responder. Você tem esse tempo para entender a questão e responder a questão. Se você não estiver suficientemente preparado, muitas vezes esse tempo não é suficiente nem para você conseguir entender a questão. E eu já passei por isso. Eu já fiz N exames aí da Oracle, eu devo ter feito aí 10, 12 exames. Em 2 deles eu já fui reprovado, 2 vezes eu fui reprovado em 2 deles. E por quê? Porque eu não estava suficientemente preparado. Então você tem que se preparar muito bem para esses exames, porque você tem que chegar na prova, você tem que ler aquela pergunta e rapidamente já entender e conseguir responder. Se você vai ali sem se preparar para o exame, até você entender a questão, já passou 2 minutos. E aí você leva 5 minutos para responder aquela questão, e é menos 1 ou 2 perguntas que você deixa de responder no final. Foi por isso que eu reprovei nessas 2 vezes. A pontuação de aprovação desse exame é 60%, então não é um exame que tem uma aprovação muito alta. É um exame relativamente fácil, perto da maioria. Então a maioria é acima disso, que você tem que ter o score de aprovação, a pontuação.
E ela, o formato dela é múltipla escolha. Tem questões que você vai responder uma resposta, tem questões que são 2, 3, 4. Escolha todas as alternativas corretas. Então tem questões que você não sabe exatamente qual é a quantidade de respostas corretas. Aqui tem um relacionamento aqui entre este treinamento e o exame 51. Aqui eu peguei do site da Oracle todos os tópicos que são necessários você estudar para este exame, para o 51. Cada linha desse quadro aqui é um tópico. E aí eu relaciono, dentro do treinamento Aprendendo SQL, você vai encontrar esses tópicos. O tópico aqui, ó, já vou falar em português, recuperando dados usando a instrução SQL Select, você vai encontrar no capítulo 2. Restringir e ordenar dados, você também vai encontrar isso no capítulo 2. E assim vai. Você quer saber onde a manipulação de dados, você vai encontrar isso no capítulo 7. Criar outros objetos de esquema, você vai encontrar isso no capítulo 8. Então, todos os tópicos do exame da certificação, do exame 51, que é um caminho necessário para a certificação OCA e depois OCP, você vai encontrar dentro do treinamento Aprendendo SQL. Agora o exame 61, você tem aqui também um link oficial dele, as certificações relacionadas. O exame 61, a diferença dele é que ele é voltado para a certificação OCA do 12C. Então, da versão 12C. Você tem aí o preço dele, é o mesmo do anterior, o tempo também é o mesmo, a diferença é a quantidade de questões. Você tem aqui mais questões que o anterior tinha 60 questões, ó, 66 questões. Então tá aqui, 66 questões. E agora o do 12C tem 75 questões. O score de aprovação, que era 60%, agora aumentou para 65%. Então, pela quantidade de questões e pelo score de aprovação, a gente pode dizer que essa prova aqui é um pouco mais pesada que a outra. Aí você decide qual dos dois exames você quer fazer. Hoje, é difícil você encontrar um treinamento mais voltado para o 12C. Então, por exemplo, quem vai procurar treinamentos oficiais, você só vai encontrar treinamentos aí voltados ainda para a versão 11G do Oracle. É difícil você encontrar já treinamento para o 12C. Então aí às vezes o pessoal fica limitado a fazer o exame 51 porque o cara não encontra treinamentos para poder se preparar para o 61. Nesse treinamento aqui, eu estou dando conhecimento para você se preparar tanto para um exame quanto para o outro. Então você escolhe qual versão. A partir do 10G, você escolhe qual versão você quer fazer o exame. Eu não recomendo você fazer, vou falar para você, ó, faça do 11G, faça do 12C. Eu deixo para você escolher. Por quê? O do 11G já é uma versão que não é a última versão do Oracle Database. Ainda é a mais utilizada. A maior parte das empresas usam o 11G. Mas se eu fosse começar do zero, eu me prepararia para o 12C. Se eu já tenho conhecimentos do 11G, eu acho que eu faria ainda assim a prova, o exame 51. Eu fiz o exame 51 aí há 4 anos atrás, mais ou menos 4 anos atrás. Aqui os tópicos do treinamento. Então você vai ver que aqui o que tem de diferente é essa introdução, que ela está coberta aqui, ó, no primeiro capítulo do meu treinamento. E esse cara aqui também, ó, introdução para DDL, que está coberto aqui no capítulo 8. O resto é praticamente tudo igual, não tem muita diferença. E agora eu finalizo este vídeo, obrigado pela sua atenção.